presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, divulgou um vídeo com severas críticas ao comando da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O Dr. Mauro Ribeiro repudiou as agressões sofridas pela médica doutora Nise Yamaguchi durante sessão da CPI e afirmou que a comissão não está ouvindo os médicos e profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia. No vídeo, o presidente do CFM destaca a atuação do senador Otto Alencar e afirma que o CFM pedirá ao presidente do Senado que tome providências contra o ambiente tóxico que se instalou na CPI. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um trecho do vídeo afirmando: falta coragem moral para a maioria de seus integrantes para apurar desvios de recursos e ouvir autoridades como, por exemplo, o presidente do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina emitiu uma moção de repúdio contra os eventos ocorridos na CPI. Ouça o texto. Moção de repúdio em defesa do médico ao respeito e à civilidade na CPI da pandemia. O Conselho Federal de Medicina, CFM, em nome dos mais de 530 mil médicos brasileiros, vem publicamente manifestar sua indignação quanto a manifestações que revelam ausência de civilidade e respeito no trato de senadores com relação a depoentes e convidados médicos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Os médicos brasileiros têm se desdobrado na linha de frente contra a Covid. Graças a eles e às equipes de saúde, milhões de pessoas conseguiram recuperar sua saúde e hoje estão em casa com suas famílias e amigos. Essa atuação tem ocorrido com dedicação, empenho e muitas vezes sem condições de trabalho. Por isso, merece ser reconhecida de forma individual e coletiva. São esses mesmos médicos que estão na linha de frente que buscaram o Conselho Federal de Medicina para manifestar sua insatisfação com a postura de membros da CPI nas oitivas em que profissionais da medicina participaram como convidados ou testemunhas. É com eles que o CFM se solidariza nessas críticas. A classe lamenta que esses médicos chamados a depor estejam sendo submetidos a situações de constrangimento e humilhação. Ao comparecer na CPI da pandemia, qualquer depoente ou testemunha tem garantido seus direitos constitucionais, não sendo admissíveis ataques à sua honra e dignidade por meio de afirmações vexatórias. No entendimento do CFM e da classe médica, o que tem sido exibido em rede nacional configura situação inaceitável e incoerente com o clima esperado em um ambiente onde as discussões devem se pautar pela transparência e idoneidade. Em lugar disso, testemunham-se situações que desmoralizam os médicos e as médicas. Reitere-se que os comentários dessa nota se referem aos médicos e médicas depoentes enquanto indivíduos, não significando apoio a seus posicionamentos técnicos, éticos, políticos, partidários e ideológicos. Na CPI, eles responderão por suas ações e omissões, as quais, se forem consideradas indevidas, serão alvo de providências por parte do Ministério Público e de outros órgãos competentes. Assim, o CFM e os 530 mil médicos repudiam veementemente os excessos e abusos no trato de parlamentares em relação aos depoentes e convidados, em especial médicos e médicas, e clama ao Senado Federal que os trabalhos sejam conduzidos com sobriedade para que o país tenha acesso às informações, dados e percepções que permitirão à CPI concluir seus trabalhos de modo efetivo. Neste sentido, encaminha esse documento ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para que, ciente desses fatos, tome as providências que considerar necessárias. Assista ao vídeo do presidente do Conselho Federal de Medicina. Meu nome é Mauro Ribeiro, eu sou presidente do Conselho Federal de Medicina e venho aqui hoje me dirigir aos médicos e médicas do Brasil. Nós somos 530 mil nesse momento, tão difícil da história sanitária do nosso país, o momento mais difícil da história sanitária do nosso país. Como é do conhecimento de todos, o Congresso Nacional, nesse momento, o Senado da República, ele está em curso uma CPI em relação à Covid-19. Vale aqui a lembrança de que o Congresso Nacional é o templo maior da democracia brasileira. É de onde saem todos os atos que mais simbolizam o sagrado momento da democracia no Brasil.
E todos nós, cidadãos brasileiros, quando estamos dentro do Congresso Nacional, temos que nos sentir literalmente em casa, porque nós, médicos, somos o povo brasileiro. Particularmente na função que desempenho no Conselho Federal de Medicina, já tive a oportunidade de estar tanto dentro da Câmara dos Deputados quanto dentro do Senado Federal. E confesso a vocês que eu me sinto totalmente em casa, como se estivesse lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou aqui dentro do Conselho Federal de Medicina, porque sou cidadão brasileiro e aquilo ali, eu repito, é o templo da democracia do Brasil. O Congresso Nacional, o templo da democracia do Brasil. Infelizmente, o que nós temos visto nessa CPI da Covid é inaceitável, é intolerável. Principalmente quando nós vemos médicas, como no caso da doutora Nise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, que estiveram lá recentemente, sendo completamente destratadas por alguns senadores que fazem parte daquela comissão parlamentar de inquérito. E isso, para o Conselho Federal de Medicina, como instituição maior da medicina brasileira, é intolerável, é inaceitável, sob todos os pontos de vista. Nós não entramos no mérito das declarações da doutora Mayra e da doutora Nise Yamaguchi. Elas são as únicas responsáveis por aquilo que elas declaram dentro da CPI, dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. E cabe aos senhores senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, particularmente ao relator, senador Renan Calheiros, ao presidente Omar Aziz, fazerem o relatório, aprovarem o relatório, e se por acaso aquelas médicas estiverem faltando com a verdade nas declarações que têm feito naquela Comissão Parlamentar de Inquérito, que elas sejam responsabilizadas e sejam punidas, caso isso se confirme na forma da lei. A nossa fala não é dando apoio àquilo que as duas médicas falaram dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. A nossa fala é em relação à total falta de educação, de respeito àquelas duas mulheres médicas que foram lá falar e dar o seu melhor depoimento dentro daquilo que lhes era perguntado. Elas não tiveram oportunidade de responder, elas foram maltratadas, elas foram a todo momento interrompidas, incapazes de terminar um único raciocínio que elas estavam elaborando. Particularmente, o comportamento do médico e senador Otto Alencar foi inconcebível, foi inaceitável com aquilo que fez com a doutora Nise Yamaguchi. É inaceitável, senador Otto. O senhor é um médico, o senhor deveria refletir sobre aquilo que o senhor fez. A deslealdade que o senhor teve com uma médica mulher. Sua atitude como senador da República poderia até ser caracterizada como um ato de misoginia. Tamanha a agressividade que o senhor teve naquele momento e a desqualificação que o senhor teve com uma mulher que estava ali como convidada, respondendo a todas as perguntas que lhes eram feitas. Fica aqui o protesto do Conselho Federal de Medicina. Comunico nesse momento aqui que encaminharemos um ofício ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, no sentido de que alguma coisa seja feita contra aquele ambiente tóxico, contra aquele ambiente que se estabeleceu na Comissão Parlamentar de Inquérito. O Conselho Federal de Medicina tem sido citado por inúmeras vezes de que vai ser convocado para estar presente. Fica aqui um apelo público para que essa convocação seja feita o mais rápido possível, porque nós gostaríamos de ser a voz dos médicos brasileiros dentro daquela CPI, para que nós possamos colocar de uma forma muito clara para os senhores senadores qual é a posição dos médicos brasileiros em relação à Covid. Porque o que nós vemos são deputados, são senadores da República, são jornalistas, são procuradores, todos falam hoje sobre tratamento, sobre lockdown, sobre a doença Covid. Os únicos que não estão sendo ouvidos são os médicos brasileiros, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, as assistentes sociais, os psicólogos e os dentistas. Mas quem está lá na frente atendendo os pacientes com Covid somos nós. Somos nós médicos com todos esses outros profissionais de saúde. E nós não temos tido voz para podermos falar aquilo que nós pensamos sobre tudo isso que está sendo colocado na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a maior instituição médica do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, declara aqui publicamente, como já fiz inúmeras vezes em entrevistas, que nós não temos certeza sobre nada em relação a essa doença desconhecida e temos todas as dúvidas do mundo.
Esse é o ponto. Então, médico e médica brasileira, fica aqui o repúdio do Conselho Federal de Medicina às atitudes que se estabeleceram dentro daquela CPI, aquele ambiente extremamente tóxico, aquele ambiente que não tem absolutamente nada de democrático, absolutamente nada de democrático, e particularmente a atitude do médico e senador Otto Alencar ontem nas agressões que fez à médica Nise Yamaguchi.